Fala galera, estava com saudades do Luiz Miranda trazer assuntos sobre imigração. Faz tempo que eu não venho aqui, mas eu estou com meu amigo, ele é advogado em São Paulo, é o Christian. Já está aqui, literalmente, vivendo nos Estados Unidos hoje, né? 2 anos vivendo aqui nos Estados Unidos já. Bom, o Christian, ele trouxe uma notícia para mim que me deixou muito feliz. Ele aplicou um visto chamado EB2. EB2. Que é parecido também com o EB1, EB3. Parecido com o EB1, vamos dizer, esses vistos de... Eu não sou advogado de imigração, né? Assim, gente, por só favor, o viu, pessoal, gente? entendeu? É porque é o seguinte, eu sempre vejo muito advogado falando sobre vistos e poucas experiências reais de quem viveu. Eu tenho um amigo que eu quero mandar um abraço para ele, é o Pablo de Holanda. Pelo incrível que pareça, cara, o Pablo se tornou assim uma luz muito interessante. Ele falou: Luizão, você precisa levar para o seu canal para ele ter mais credibilidade. Parar que, por exemplo, eu tinha uma visão de você, talvez equivocada, porque você sempre fala coisas que muitas pessoas não viveram aqui nos Estados Unidos. Então, que você traga então profissionais, proprietários de negócio, pessoas que realmente realizaram, fizeram algo e tiveram um sucesso num visto, num negócio, para que eles deem a opinião deles, não só o Luiz Miranda, porque, por exemplo, o Luiz Miranda faz tudo, de tudo. E o Christian, ele hoje trabalha até no escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos, mas quando você aplicou sem job, né? Sem emprego. Apliquei sem ter o que o pessoal chama que é o sponsorship, né? Que é uma oferta de emprego. Né? Explica para eles o milagre do visto para um cara que é formado. Não é nem milagre, né? Vamos dizer, é realmente a legislação, tá? Então vamos lá, eu vou passar para vocês a minha experiência, entendeu? Que é o que eu vejo acontecer muito aqui também. Eu não posso nem dar parecer, enfim, nada disso, que eu ainda não tirei minha licença aqui. Mas o que acontece? Mas está chegando também, você pretende ter o seu bar aqui. Então, para o cara que é advogado, está no Brasil, agora vendo a gente, o mês que está aqui, é possível. É possível. Faz o seu mestrado, entendeu? Facinho, faz o seu mestrado, depois vai estudar para o bar, entendeu? Com uma experiência super agradável também, entendeu? E aí você pode tirar também, não tem nenhum problema. Mas a minha história, o que foi, então? Eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos, fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos, eu tinha a possibilidade de permanecer por mais um ano com uma permissão de trabalho. Algumas regras ali dentro que eu precisava cumprir, consegui cumprir com todas essas regras, e quando chegou num determinado período, vamos dizer, quando eu comecei a olhar para frente, olhar a linha do tempo, eu falei: bom, eu preciso agora, se eu quero permanecer no país, eu preciso encontrar uma solução. Então você veio primeiro como estudante? Exatamente, eu vim primeiro como estudante. F1. Caminha rapidinho. Vamos ver se eu não estou enganado. Vamos lá. Eu ultimamente venho falando nos meus vídeos que se eu pudesse, eu não teria aplicado o L1, tendo em vista do custo caríssimo que ficou para mim no final. Sem dúvida. E você fez exatamente o caminho que eu venho tentando educar as pessoas. Bom, gente, vocês que estão aí no YouTube, faz tempo que de verdade eu não divido essas experiências com vocês, porque eu criei um curso fechado, inclusive o Christian participou explicando um pouquinho sobre offshore. Ele é especialista nisso, na verdade, o cara é advogado no Brasil, entende muito sobre proteção patrimonial, e ele fez uma aula para mim, botou lá dentro do meu curso. Muito obrigado, não vou cansar de te agradecer. E aí, discutindo com ele sobre o visto, eu falei: cara, era isso que eu devia ter feito. E muitas pessoas têm qualificação profissional para aplicar um EB2. Sem dúvida, as pessoas acabam não prestando atenção, acabam indo num caminho, não digo mais fácil, mas o caminho mais comum que você falou, que é a questão do L1. Então, de repente, o custo que você vai ter com o L1, você pode, por exemplo, ter mais ou menos o mesmo custo e aplicar no EB2, por exemplo. Entendeu? Se você não tem noção, você está falando custo com um advogado, com taxa. Você não tem noção do que eu gastei para manter o L1 vivo. Sim, não, sem contar isso. Mas o principal, eu acho que é isso que você falou, entendeu? Se você está vindo para cá, você não está com nada definido, você vai montar a sua vida, vem antes, entendeu? Faz um curso, né? Vai estudar, exatamente. Você fica aqui regularmente. Se você faz um mestrado, você vai ganhar permissão de trabalho por um ano depois do mestrado, entendeu? Tenta se inserir, se você logo... Você sabia disso? Se você vir para cá para poder... Vamos lá, você formou aí e tu acha que não tem futuro no Brasil, tá? Você estudou, terminou lá seu curso de administração, qualquer um curso que te dá um bacharelado, né? Assim, você fez bacharel em qualquer coisa aí e aí resolve vir para cá fazer um mestrado, um MBA. Sim. Qualquer coisa do gênero, você vai ficar legalmente quando você estiver estudando aqui nos Estados Unidos. Perfeitamente, você vai fazer... Se não souber o inglês, ele pode fazer primeiro o inglês. Exatamente, acontece com muita gente, não consegue a nota do TOEFL, vem primeiro, faz o inglês e depois entra no mestrado, isso acontece demais. E aí se informa, se você for fazer um mestrado,
Se o seu mestrado, vamos dizer, ele te dá a permissão para você fazer um estágio. Exatamente. Estágio remunerado. Gente, eu conheci várias pessoas. Não é nem estágio, né, Luiz? Desculpa te interromper, é emprego mesmo, tá? É emprego mesmo, dependendo do que acontece. É que a gente chama de estágio para visão do brasileiro, porque ele só pode trabalhar 20 horas, todas as regras. Não, sem limitação. É verdade? Você não tem limitação. Verdade. Verdade. O que acontece, tá, gente? Passar para vocês a minha experiência. Se vocês virem para cá fazer um mestrado, dentro do mestrado você pode trabalhar na universidade por até acho que 20 horas por semana. É o que eu estava falando de estágio. Então passando. Você já recebe o Social Security, hein, galera? Olha só. Consegue pegar o Social Security e vamos dizer que você deixa de ser indigente, né? Você sem Social Security, você é um indigente. Então com o Social Security, vamos dizer, tudo aqui na sua vida fica mais fácil. Você começa a ter o credit score, entendeu? Você começa a conseguir fazer realmente tudo. Financiar carro. Exatamente. Não que você não vá conseguir sempre, né? Mas enfim, se você tem sua vida fica muito mais fácil. Sua vida fica muito mais fácil. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Eu peguei um emprego na universidade durante o período do curso. Com isso, eu consegui pegar o meu Social Security. Após a conclusão do meu curso, eu apliquei para o OPT, que é o que eles chamam aqui, e o OPT me dá permissão de trabalho por 1 ano, sem limitação de horas. Tá? Então eu posso trabalhar 20, 40, 60, 100, eu posso trabalhar quantas horas forem necessárias após a conclusão do meu curso. Tá? Essa é a minha experiência, isso é o que eu fiz. Tá? Existem outras possibilidades também, gente que vem para cá e acaba, ao invés de fazer o OPT, acaba fazendo o CPT, que é, vamos dizer, mais ou menos a mesma coisa do OPT, mas é que você acaba podendo trabalhar durante a universidade. Sabe aquela história que seu pai sempre falava, você estude, meu filho, estude, que o futuro fundamental. O futuro está nos estudos. Para quem está formado hoje no Brasil, eu estou trazendo uma informação talvez até exclusiva para muitos, que eu não vejo outros youtubers tocando nesse assunto. Você que é formado hoje, que conseguiu terminar o seu 3º grau, você tem a chance de fazer um mestrado aqui. Ah, mas é caro. Eu vou explicar o que é caro. Caro é o governo americano liberar para você vir com esposa, para a esposa, vamos falar da mulher então, todo mundo fala assim, Luizão, sempre você fala no masculino, falando no feminino. Caro é a mulher que se formou no Brasil, que paga escola privada, plano de saúde, paga tudo e caríssimo, vir para cá para estudar, pagando pela sua escola, você não está pagando nada mais do que isso, vai para a sua escola. Aí seu marido vem de F2, legalmente, pode ficar aqui legalmente. Seus filhos vêm de F2, ficam aqui legalmente, podem entrar em escolas públicas, que eu já vi aqui a galera. Pelo menos eu não conheço nada. No seu caso, eu não conheço escola pública. Só o que. Eu tenho um casal de amigos que fez isso, ele botou na ponta do lápis que o que ele economiza, ele alugou a casa no Brasil, que a casa dele era privada, nem todo mundo tem esse luxo, mas ele tinha a casa dele particular, então ele alugou a casa no Brasil, desfez dos carros, o que sobrou, porque o carro no Brasil é caríssimo, ele comprou aqui um carro baratinho, dando 30% de entrada, ele montou uma logística para mim que em 1 ano ele empatou as contas. Porque a escola dos meninos ele zerou, aqui é pública. Acredito. O aluguel lá, não paga o aluguel daqui, mas com o dinheiro que ele gastava na escola aqui empatou. Sim. E as despesas normais, os carros caros que ele tinha lá, que ele manteve o mesmo padrão aqui, o dinheiro sobrou, virou a poupança dele. E ele tinha um dinheirinho guardado. Então é uma visão que as pessoas não têm. Ah, mas estudar é caro. Estudar não é caro, estudar é muito barato. Porque caro é você comprar o green card, como eu vejo gente aí, querer comprar casamento, querer comprar skin, às vezes dá bode. Vai pra cadeia. Né? E assim, o valor que você gasta para estudar é o mesmo de comprar um casamento, com a diferença, né? Eu não sei nem quanto custa. Não, eu ouço falar, eu sei quanto custa. Agora... Eu ouço falar, a média ano é a mesma coisa, porque vai fazer um mestradozinho, quanto tempo? 1 ano, 2 anos? É o ano letivo deles, varia muito de acordo com o curso, né? O ano letivo deles, então você, vamos dizer, vai começar em agosto, vai terminar em maio do ano seguinte. Sim, um ano letivo. Um ano, cara, para você ter um Social Security, para você ter uma chance de ter uma vida aqui e depois poder aplicar um EB2. Exatamente. E aí tem a questão do EB2, né? Então vamos lá, é uma situação interessante, a minha situação, por exemplo, né? Então vamos dizer, eu comecei a fazer, eu fiz muita coisa desde que eu cheguei aqui, trabalhei na universidade, enfim, fiz alguns estágios também, sem remuneração, e aí chegou num momento em que eu realmente queria permanecer no país, e o que me surgiu de oportunidade era o EB2. É difícil, né, talvez você acabar encontrando uma empresa que queira te dar um sponsorship, alguma coisa. Eu já com um pouco mais de idade, não tenho mais 25 anos, infelizmente, então vamos dizer, isso acaba dificultando um pouco.
as pessoas acabam que talvez eu fosse ficar um pouco caro, enfim, não sei mais o que, e o que foi que eu consegui construir, conversei com muitas pessoas, eu acabei aplicando com o EB2 sem ter o sponsorship, aplicando ali o que o pessoal chama um National Interest Waiver, que o que é? Você mesmo aplica para você, tá? É um procedimento, obviamente, em termos de prova, infinitamente mais complexo, né? Você tem que juntar realmente muita prova, vamos dizer, pelo menos ali 10 anos de experiência, filiação a entidades de classe, no meu caso eu sou advogado, no caso então a filiação à OAB, cartas de recomendação de presidente de multinacional, sócio de escritório estrangeiro, enfim, é realmente assim, o volume é um volume relevante de documentação que você vai precisar, mas que realmente abre essa porta para você, né? E se por acaso você tem uma oferta de emprego, muito mais fácil. Aí você está estudando, conheceu um empresário que gostou de você e está disposto a te dar uma vaga de emprego, você pode bancar teu processo, cara, exato, porque vale a pena. Exato. Agora eu posso falar um negócio, eu tenho certeza que tem gente assistindo, pô, mas esse Luiz Miranda tá ficando caro, viu? Só tá falando de coisa complexa. Eu vou falar para vocês que eu trouxe para ele uma bomba outro dia desse, ele ficou doidinho. O EB3. Você deu uma lida do assunto, né? Dei uma lida do assunto. O que acontece? Você tem 3 categorias, né? Isso aí está tudo disponível se alguém quiser fazer. No site, inclusive, da imigração. Exatamente. O Google hoje traduz, você joga lá no Isso. Google. Então você tem, vamos dizer, algumas categorias que eles chamam Employment Based, né? Que é o EB. Né? Então você tem EB1, EB2, EB3, EB5, né? EB5 aquele lá do investidor. Mais de $1 milhão de dólares. Exatamente. Aí você tem o EB1 ele vem acima do EB2, então vamos dizer, o EB1 seria ali habilidades, eu sempre confundo habilidades extraordinárias com excepcionais, eu nunca sei qual é extraordinário, entendeu? Então você tem o EB1, né, que vamos dizer, você não precisa necessariamente ter uma oferta de emprego, o EB1 é mais fácil você conseguir. Porém você tem que ter uma habilidade que raríssimas pessoas possuem no mundo. Então professores, pesquisadores, vamos dizer, catedráticos, esse tipo de pessoas, ou mesmo diretores de multinacional. Aí nós temos o EB2, aí a gente entra no profissionais formados. Exatamente. Que tem alta qualificação profissional. Aí você habilidades excepcionais, né, ou extraordinárias, enfim, é o que vem logo abaixo do EB1, eu sempre me confundo, desculpa. Tá, o EB2 você tem também, vamos dizer, uma listinha ali entre 7 a 10 requisitos que você vai ter que preencher 3, tá? Inclui então isso daí, vamos dizer, por exemplo, no meu caso, com o National Interest Waiver, eu tinha que ter 10 anos de experiência profissional comprovada, aquilo que eu falei, OAB, entidades, enfim, tudo mais. E você tem o EB3 também. O EB3 o que é? Você também abre caminho para o Green Card, só que você não tem a possibilidade de fazer o National Interest Waiver. E o que tem uma vaga de emprego te oferecendo aqui. Exatamente. Só que você não necessariamente precisa ser um cara formado. Então, existe a possibilidade de você aplicar sendo formado, existe a possibilidade de você aplicar sem ser formado. Foi o que eu li. Eu li que, por exemplo, inclusive na matéria em inglês, eles falavam de um brasileiro que era especialista em martelinho de ouro, até trouxe isso para você. O cara sabia recuperar carros de luxo sem a necessidade de trocar peça. Então é o famoso martelinho de ouro. E que ele comprovou mais de 10 anos de experiência no ramo e que é uma mão de obra rara aqui nos Estados Unidos, e ele veio por EB3, aplicação. Existe realmente, tá? O EB3, eu conversei com o nosso especialista em imigração no escritório, ele disse que para o Brasil está durando mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para conseguir aprovar um EB3, porque o EB3, assim como o EB2, se eu não tivesse aplicado com o National Interest Waiver, teria que passar aqui no pessoal, é o Legal Certification, né? Ou seja, você primeiro tem que ter uma autorização do Ministério do Trabalho aqui nos Estados Unidos, né? E esse processo todo é um processo super demorado, vai durar pelo menos 6 meses, né? Para então você poder ingressar com o seu processo do EB3. Então o prazo total do EB3, que ele comentou comigo para o brasileiro, é de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Mas realmente pode funcionar, é isso que você comentou. Pode ser para quem já tem uma formação, mas não tem, por exemplo, um mestrado, não tem uma notoriedade na formação dele. Exatamente. Mas é um bom profissional. Exatamente. E também, até para quem não se formou, porém um profissional não cheia num assunto que tem carência nos Estados Unidos. Exatamente isso. Então, galera, a ponta da dica aí para vocês pesquisarem com seus advogados de imigração. Hoje você está no escritório, qual é o nome do escritório? Vivanco e Vivanco. Vivanco e Vivanco, você bate aí no Google e vocês acham eles. O escritório é super tradicional. Tradicional aqui dos Estados Unidos, trabalham também com imigração, mas eu não trouxe aqui o assunto imigração, propriamente dito assim, a história dele, que eu acho super legal, porque ele aplicou para ele mesmo, ele
tentou, ele lutou, ele estudou, ele fez acontecer. E tá aí, cara, tá agora no caminho da blindagem. Isso aí. Quando as pessoas sonham tanto com esse bendito desse documento. Exato. E não é um bicho-papão, né? Não é um bicho-papão. Assim, a gente tem aquela coisa, achar a imigração, eles querem achar alguma coisa, te prejudicar. Ao contrário, né? Esse conceito, né? Tá lá na lei, se você cumpre a lei, não tem porquê, entendeu? Aqui é um país para o cumpridor de lei. Né? Valeu, meu querido. Bom, galera, tá aí uma dica para vocês, dá uma pesquisada nesses 3 vistos, EB1, EB2 e EB3. Vale a pena para vocês que estão pretendendo vir para cá e infelizmente não possuem uma companhia no Brasil para aplicar um L1, não tem um documento estrangeiro, uma dupla nacionalidade, é um país que possui trânsito com os Estados Unidos aberto para você aplicar um E2. Então assim, existem outros vistos que realmente lhe dariam estabilidade aqui, mas vocês sabem que o visto estudante sempre é o mais fácil, o caminho mais simples, não é barato, nós sabemos disso, mas se você botar a ponta do lápis os benefícios da sua família vivendo nos Estados Unidos, sendo que todo o resto é público, vale a pena sim vir para cá para estudar. Enquanto você vai se enriquecer com isso também. Conteúdo, né? Estudo, educação. A universidade aqui, isso é sensacional. Lembrando que como estudante você não pode trabalhar, mas não te impede de empreender. Então você pode empreender e empreender, você está se mantendo. Você pode trabalhar na universidade, né? Só lembrando disso, logicamente o salário. Ganha o Social Security, viu? Pega o Social Security. É uma possibilidade. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tá? Obrigado a você. Valeu, galera. Um grande abraço. Tamo juntos.